Entrevista com o técnico Enderson Moreira. Enderson, a pergunta de Marinho Júnior. Como explicar o jogo de hoje e o gol tomado quando o Bahia tinha um jogador a mais? Na verdade, acho que nós não ficamos em bola em jogo nenhum minuto praticamente com um jogador a mais, né? Foi o lance da falta, da expulsão do Brock, nós cruzamos a bola e num tiro de meta que eles bateram rápido, isso a gente alerta sempre. Eles acabaram conseguindo fazer o gol, né? Mesmo tendo uma inferioridade em termos de jogadores ali. A gente tinha quase 6 jogadores para 3. Um pouco de falta de atenção. Era uma situação que a gente está de bola parada, que a gente alertou bastante. E isso que nos deixa assim, muito chateado de ter tomado o gol num tiro de meta do adversário. Pergunta de Manuel Nascimento. Boa noite, Enderson. Por que continuou com os 3 zagueiros e tirou os laterais? Eu acho que os laterais estavam produzindo pouco ofensivamente. A gente decidiu colocar mais atacantes, né? Nós colocamos tanto o Torres de um lado como o Copete do outro, para a gente poder forçar mais esse jogo de lado e tentar chegar. Acho que nós crescemos bem, assim, criamos boas situações para poder vencer o jogo. E a gente continuou tendo, a gente sabia que o Cruzeiro ia picotar mais o jogo e a bola parada poderia ser decisiva, como quase foi, né? A gente teve pelo menos umas 2 ou 3 boas chances ali de poder fazer o gol e a gente decidiu por colocar jogadores de boa estatura para que a gente pudesse tentar aí fazer o gol. Pergunta de Douglas Santana. Enderson, o Bahia sofreu sua primeira derrota fora de casa no seu comando e liga o sinal de alerta caindo para a 4ª colocação. O que fazer para superar esse momento e não deixar os adversários se aproximarem do G4? Nós precisamos vencer os jogos, né? Da Série B agora são 6 jogos, né? 4 foram fora de casa. Aqui com o Cruzeiro eles não perderam nenhum ponto, tiveram muito próximo disso, quem assistiu o jogo viu. Foi um jogo muito igual, a gente enfrentou bem, embora tecnicamente a gente não tenha feito um jogo tão bom como a gente fez em outras situações, mas voltar a vencer, acho que é importante. A gente teve uma atitude boa, acho que a gente criou situações. O Rafael hoje fez um jogo quase perfeito, né? Praticamente perfeito, porque a gente criou situações, chances claras, ele fez defesas muito difíceis, né? E eles acabaram conquistando esses 3 pontos, mas eu acho que a equipe fez por merecer um resultado diferente. Pergunta de Nilson Luiz. Foi injusto o placar do jogo devido às chances perdidas no final? Porque o Bahia só no final apertou a equipe do Cruzeiro? Eu não acho que foi só no primeiro tempo, nós tivemos 2 chances claríssimas ali também, 2 intervenções do Rafael. Então, assim, não foi só no final. Eu acho que o jogo estava muito travado para os 2 lados. O Cruzeiro também não criou tantas chances, não sei quantas defesas a gente pode colocar aí do Danilo, assim. Mas eles também não criaram tanto. Foi um jogo travado, 2 equipes ali que tentando neutralizar, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente merecia um resultado muito diferente do que aconteceu. Pelas situações criadas, pela imposição no final do jogo. A gente lamenta que não tenha conseguido aí fazer o gol. Marcos Valença, a gordura que chegou a ser de 8 pontos pode cair para 3 em relação ao 5º colocado ao término da rodada. A falta de pontaria é o fator determinante para essa aproximação do 5º? Cara, a gente tem finalizado no gol. Hoje o goleiro o Rafael fez grandes defesas. Há mérito também dele nesse caso. É claro que tem situações que a gente poderia ter finalizado melhor, mas vamos continuar trabalhando. É claro que é o primeiro resultado adverso na Série B, né? De 6 que a gente participou. Acho que a gente perdeu pontos em casa, que a gente merecia muito um resultado diferente. E sabia que hoje era um jogo extremamente difícil, como foi também para o Cruzeiro lá em Salvador, né? Então a gente tem que ter tranquilidade para a gente poder buscar já no próximo jogo um triunfo, né? E uma sequência. A gente vai fazer 2 jogos em casa agora. E a gente precisa muito do nosso torcedor, de que eles possam estar ali na fonte, nos ajudar, entendeu? Nos momentos difíceis. Eu sei que a gente está gerando uma ansiedadezinha. Essa competição é uma competição longa que a gente precisa estar bem focada. A equipe está competindo de igual para igual em qualquer situação, jogando fora de casa contra adversários que têm qualidade, que estão aí à frente da competição. A gente está disputando, está fazendo jogos com qualidade, criando situação. Então a gente tem muita confiança que daqui a pouco essa bola começa a entrar e a gente consegue aí uma sequência de
de triunfos, que é o que faz com que a gente possa nos aproximar do nosso objetivo. Reginaldo Lima, boa noite, Anderson. O Bahia tem errado no setor defensivo e também no ataque, quando perde muitos gols. O que fazer para corrigir esses erros? A gente está fazendo tudo. Você viu que o Cruzeiro teve poucas chances hoje. É lógico que a gente está falando aqui de um lance em que foi um tiro de meta deles, que eles acabaram batendo rápido. Foi alertado isso é importante falar. A gente alertou dessa cobrança rápida do Rafael. A gente acabou vacilando ali um pouquinho, vacilando no lance. Conseguimos bloquear o primeiro chute, o segundo chute, depois da defesa do Danilo, o Stênio acabou fazendo o gol, mas a gente está dando poucas chances para os adversários, né? A gente precisa ainda continuar persistindo em poder ajustar esses detalhes e fazer com que a equipe possa melhorar em todos os aspectos. Pergunta de Rafael Seixas, por que no segundo tempo o Bahia com jogador a mais demorou de ter mais profundidade? O Cruzeiro fechou completamente, né, cara? É difícil de ter profundidade onde o adversário se coloca completamente lá atrás. E depois da expulsão, né, eles tiveram o gol logo na jogada, no lance da expulsão. Quer dizer, a gente não conseguiu ficar nem praticamente um minuto com o jogador a mais. Porque depois que o jogo foi reiniciado, no tiro de meta dessa cobrança, eles conseguiram o gol deles. Então eles baixaram totalmente a linha, a gente não conseguia ter mais jogada de profundidade e a gente tentou organizar a equipe para que ela ficasse mais ofensiva, com mais jogadores chegando e trabalhando muito na bola parada, que era uma alternativa também. E acho que nós criamos boas oportunidades, claras, bola na trave, pelo menos dois cabeceios bem próximos ali, situações que nós perdemos ainda, mas o adversário já não dava mais essa possibilidade de profundidade em função de recuar completamente aí as linhas. Ô Anderson, a gente está começando agora esse segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B e o Cruzeiro conseguindo uma distância considerável. Ainda é cedo para dizer que a luta é pelo segundo lugar e o Cruzeiro está bem encaminhado até para quem sabe ser o campeão? Cara, eu acho que a gente fez um jogo hoje digno de uma equipe que está brigando, né? Embora a distância possa estar grande, né? Realmente a pontuação deles é uma pontuação muito boa, mas a gente veio aqui, fez um jogo, eles estiveram muito próximos aí de perder esse 100%, a gente sabe disso. Eles aproveitaram muito bem essa oportunidade que tiveram ali depois da expulsão. Não foi um jogo em que eles criaram tantas situações e, pelo contrário, acho que a gente criou boas situações. Acho que o Rafael merece todo o mérito hoje, fez um jogo impecável. Ele pode falar muito nesse sentido de ter contribuído muito para que a equipe do Cruzeiro saísse hoje com os 3 pontos. Você acredita que essas mudanças do time do Cruzeiro, você é um técnico estudioso, algumas estreias no time do Cruzeiro, o próprio Bruno Rodrigues, o Pablo Siles, que já até jogou lá na Bahia, no Vitória, né, no rival, você acredita que isso foi uma surpresa até para o seu estudo? Não. O Cruzeiro mantém o padrão dele, não teve nada de diferente, né? Embora tenha mudado as peças, né? Como eu falo assim, eu não vi o Cruzeiro sendo superior à nossa equipe durante todo o jogo. Foi um jogo muito truncado. Acho até que tecnicamente as duas equipes erraram muito. O jogo foi assim quase que durante toda a partida. A partir do gol deles ali, eles recuaram. A gente teve que se jogar mais à frente, criando boas situações. E o Rafael fez, não só no segundo tempo, no final, mas no primeiro tempo mesmo ele foi decisivo. Pelo menos duas situações de finalização ali do Raí, um cabeceio e uma bola no chão. Então, eu não vejo que nada assim tenha surpreendido. A gente estava preparado para esse estilo do jogo do Cruzeiro. As peças foram diferentes, mas assim, a forma de jogar é o que ele tem feito e eu acho que a gente conseguiu filtrar muito desse jogo deles, né? De imposição, de velocidade, de profundidade. Infelizmente, num tiro de meta, a gente acabou vacilando e eles conseguiram o gol deles.